pessoal! Nossa aula de hoje é sobre divisão. Primeiramente, vamos falar sobre as ideias da divisão. A primeira ideia é repartir igualmente. Como podemos ver, nós temos 6 cenouras aí na imagem e temos que distribuir para 3 coelhos. Certo? Então, vamos começar o processo distribuindo uma cenoura para cada um, para ver quanto cada um vai receber. Terminado, nós percebemos que cada coelho recebeu 2 cenouras. Então, 6, né, que era a quantidade total, dividido por 3, me dá 2 cenouras para cada coelho. A segunda ideia de divisão tem a ver com medida ou quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Na imagem abaixo, nós temos 12 brigadeiros e eu quero distribuir em caixas, de modo que cada caixa receba 3 unidades. De quantas caixas precisarei? Então, vamos primeiro agrupar, né, de 3 em 3. Então, comecei o agrupamento, né, vou agrupando e no final eu percebo que eu precisaria de 4 caixas para acomodar 3 brigadeiros, né, como a questão pedia. Agora nós vamos estudar sobre o algoritmo e os termos da divisão. A primeira divisão é 6 dividido por 3, exatamente a mesma divisão que fizemos no caso do coelho e das cenouras, lembram? Então, por exemplo, eu tenho que achar um número que multiplicado por 3 dê igual ou próximo de 6, o mais próximo possível. Então, vamos lá, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Eu achei exatamente o número que multiplicado por 3 dá 6. Então, eu vou colocar o 2 embaixo do 3. E o 6, que é o resultado dessa multiplicação de 3 vezes 2, eu vou colocar embaixo do 6 aí. 6 menos 6, 0. Ou seja, o meu resto, que a gente vai ver agora, ele deu igual a 0. Isso significa o quê? Pegando o exemplo do coelho, que todas as cenouras foram distribuídas igualmente e não teve sobra, né? Então, cada parte da divisão se chama assim. O 6 é o dividendo, o 3 é o divisor, o quociente é o número 2 e o 0 é exatamente o que eu já tinha falado, é o nosso resto. Vamos para a segunda divisão. 12 dividido por 3. Então, vamos lá. Como eu já tinha iniciado aqui a multiplicação para achar, né, a resposta, então eu só vou continuando, ó. Novamente, eu tenho que achar um número que multiplicado por 3 dê igual ou o mais próximo possível de 12. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, vou colocar o 4 embaixo do 3, né? O 4 é o meu quociente. E a resposta dessa multiplicação dá 12. Eu coloco embaixo do 12, que é o nosso dividendo, né? E subtraio, deu 0. As duas divisões que eu fiz, né? Deu como resto 0. Isso significa o quê? Que essas duas divisões são exatas, justamente por isso, certo? Toda divisão que o resto for 0, ela é uma divisão exata. Mas também existem as divisões não exatas. Por exemplo, 8 dividido por 5. Eu tenho que achar um número, né, que multiplicado por 5 dê igual ou próximo a 8. Então, vamos lá. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, já ultrapassa o 8. Ele não pode ser acima do 8, porque a gente vai subtrair, lembram? Então, ele tem que ser igual ou próximo de 8, mas que seja menor que 8. Então, eu vou precisar usar aí quem? 5 vezes 1.
que vai me dar 5. Subtrair, me deu 3. Pronto. Daí eu não tenho mais o que fazer. Eu já dividi, né, o 8 e me sobraram 3. Então, o resto aí já é diferente de zero, percebem? As divisões não exatas são aquelas em que o resto é diferente de zero, não esqueçam. Agora nós vamos ver algumas divisões um pouquinho mais difíceis, mas vocês verão que é bem tranquilo, tá certo? Então, a primeira que eu tenho aí é 98 dividido por 2. Dá para perceber que o 98 é um número muito grande em relação ao 2, né? Inclusive, quando a gente estuda a tabuada de multiplicação, a gente estuda o número multiplicado até o 10. E aí, se a gente multiplicar 2 vezes 2 vezes 10, a gente vai ver que vai dar 20, bem distante do número 98. Então, o que é que a gente deve fazer? A gente deve fazer essa divisão por partes. Então, eu vou pegar primeiro o número 9 e vou dividir por 2, certo? Na divisão, a gente sempre começa a dividir pelo número mais à esquerda, tá certo? No caso, é o meu 9. Então, vamos lá. 9 dividido por 2. Eu vou procurar um número que multiplicado por 2 dê igual ou o mais próximo possível de 9. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Percebam aí que passou. Jamais eu vou poder botar o 2 vezes 5. Porque o 10 é maior que o 9, né? E eu não vou ter que subtrair. Então, eu vou usar 2 vezes 4, que vai me dar 8. Subtraindo, me deu 1. Porém, a divisão não terminou, porque eu ainda tenho 8 do 98 que eu não dividi. Então, eu vou descer o 8, vai ficar aí 18, dividido por 2. Novamente, eu tenho que achar um número que multiplicado por 2 me dê igual ou o mais próximo possível de 18. Então, vamos lá. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. Então, vou colocar o 9 do lado aí do 4 e a resposta dessa minha multiplicação embaixo do 18 e vou subtrair. Me deu 0, certo? Vamos para a próxima. 146 dividido por 3 é um número bem maior, né, do que o 98, porém vocês vão ver que é bem tranquilo também. Então vamos lá. Vou pegar o número mais à esquerda, que seria o número 1, e ver como é que eu faço, né? O 1 ele é menor que o 3, então eu vou ter que pegar também o número 4. Quando eu pegar também o número 4, eu tenho aí 14 dividido por 3. Vou procurar um número que multiplicado por 3 dê igual ou próximo a 14. Comecei a multiplicar. E aí, ó, 3 vezes 4, 12, né? 3 vezes 5, 15. Ultrapassou. Então, eu vou usar 3 vezes 4, que vai me dar 12. Subtrair me deu 2. O 2 também é menor que o 3, porém, eu tenho o 6 lá do 146 que eu não dividi. Então, eu vou baixar, ficou aí 26, e vou ver um número que multiplicado por 3 dê próximo ou igual a 26. Então, vamos continuar a nossa tabuada. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Viram aí que já passou do 26. Então, eu vou usar quem? O 8, né? 3 vezes 8, 24. Coloco o 24 abaixo do 26. Subtrair me deu 2 de resto. Percebam aí que a primeira divisão que a gente fez agora, ela é exata. E essa que a gente acabou de fazer é não exata, certo? Outra coisa, a gente está construindo a tabuada porque vocês ainda estão aprendendo e aprimorando o aprendizado em divisão. Quando vocês estiverem bem feras, né, na multiplicação, não vai ser necessário vocês estarem construindo a tabuada.
vocês já vão saber de cor todos esses resultados e vão fazer bem mais rápido as nossas divisões. Agora, nós temos um caso de divisão que a gente precisa ter bastante atenção, porque senão erra, tá certo? Então, eu tenho aí 121 dividido por 3. Então, novamente, eu tenho que pegar o número que está mais à esquerda. No caso aí, nós temos o 1, porém o 1 não dá para dividir por 3. Então, eu peguei o 2 do lado e ficou 12. Lembrando do que a gente fez agora há pouco, a gente vai ver que o número multiplicado por 3, que dá igual a 12, é o 4. Então, eu coloco no quociente, coloco o resultado abaixo do 12 e subtraio, me deu 0, certo? E aí, tem um número que eu não dividi, que é o 1, né? O algarismo 1. Eu tenho que baixar, certo? Baixei o número 1. Aí você pode pensar, não, parou porque 1 é menor que 3, então a divisão acabou. Não acabou. Por quê, gente? Esse 1 ele está lá no dividendo. Todo esse número ele precisa ser dividido, sem exceção. Podia ser um 0 aqui no lugar desse 1, né? Lá no dividendo, aliás. Eu teria que baixar e teria que dividir. Aí vem a pergunta, como eu vou dividir 1 dividido por 3? O número multiplicado por 3, né? Nos números naturais que a gente chama, menor possível que a gente pode multiplicar e dar aí abaixo de 1 é 3 vezes 0, certo? Então, vamos botar o 0 aí no quociente. Vou colocar a resposta dessa multiplicação 3 vezes 0 abaixo do 1 e vai me sobrar quanto? 1. Se eu não tivesse feito isso, eu ia errar minha divisão. Jamais, gente, poderia dividir 121 por 3 e me dar 4, né? Então, tem que ficar atento, tá certo? Não esquece, não podemos deixar de dividir nenhum número do dividendo. Observações importantes sobre a divisão. A divisão e a multiplicação são operações inversas, tá certo? Vocês perceberam que nas divisões que a gente fez, a gente necessitou da multiplicação. Então, por exemplo, ó, no caso que a gente acabou de fazer, a gente pode observar que esse 40 que está no quociente, quando eu multiplicar por 3, né? E somar com o resto, ele tem que me dar exatamente o valor de 121. Então, vamos lá. 40 vezes 3 mais 1, né? Começo pela multiplicação, certo? Quando a gente estudar expressões numéricas, né, direitinho, vocês vão ver que a multiplicação, ela tem prioridade sobre a adição. Então, nesse caso aí, ó, 40 vezes 3, 120, com mais 1, deu exatamente 121. A divisão não é uma operação comutativa. Mas o que isso significa? Significa que a ordem dos meus termos vai alterar o meu resultado. É diferente da multiplicação, lembram? Que tanto faz se eu fizesse 2 vezes 1 como 1 vezes 2, a resposta é a mesma. Então, por exemplo, dividir 2 por 1 vai dar igual a 2. É bem diferente de eu dividir 1 por 2, que vai me dar 0,5. Que a gente não estudou isso agora, não se aperreiem, tá certo? É só um exemplo. Portanto, a comutatividade não vale para a divisão. O número 1 é divisor de qualquer número natural e ele é elemento neutro na nossa divisão. Anote aí. Todos os números naturais têm um 1 como um de seus divisores. Além disso, quando dividimos esses números por 1, o resultado é o próprio número que foi dividido. Por exemplo, 2 dividido por 1 vai dar 2. 5 dividido por 1 vai me dar 5. A divisão por zero. Atenção, hein?
0 dividido por qualquer número tem como resultado o próprio zero. Então, se o zero ele é o dividendo e eu dividir ele por qualquer número natural, ele vai me dar zero. Nenhum número real pode ser dividido por zero, certo? Então, se eu pegar 20 e dividir por zero, não tem uma resposta, não tem como fazer essa divisão, ok? Fiquem ligados nessa observação. Obrigada por assistir. Qualquer dúvida, mandem no WhatsApp ou aqui nos comentários, tá certo? Se inscreve no canal e deixa seu like.